A Voz do Povo segue na segunda rodada de entrevistas com os candidatos de Sorriso neste pleito 2022 e hoje estamos recebendo aqui o candidato Marcos Harter, que disputa uma vaga no Congresso Nacional. Seja bem-vindo, candidato, agora já como candidato oficialmente, candidatura já deferida, né, pelo Sim. Tribunal Regional Eleitoral. Bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo, doutor? Tudo tranquilo, né? Vamos lembrar, então, a população que nos ouve em toda essa vasta região, quem é Marcos Harter? Olha, Marcos Harter é um gaúcho que está residindo em Sorriso desde 2015, médico, tem projetos sociais aí na cirurgia plástica e tem 43 anos e tem uma certa bagagem por já ter vivido em outros estados, né? Já vivi em duas megalópolis, Rio de Janeiro, São Paulo. Morei em Porto Alegre até meus 28 anos. Então, vim construir minha vida aqui no Mato Grosso. Então, acho que tenho muita experiência, não só na medicina, mas na área administrativa também. Conduzo aí, sou empresário, né? Tenho a minha clínica aí já há algum tempo. Tenho muitas ideias para o estado. Não é a sua primeira candidatura. O que o senhor está vendo desta em relação à anterior de diferente e qual a sua expectativa? Observando o que aconteceu da outra vez, o senhor não chegou lá, dessa vez está mais tranquilo, confiante, doutor? Então, é a minha terceira, né? 2018 foi a minha primeira eleição, fui deputado federal, fiz 16.500 votos. Foi as três, 2018, 2020 foi uma grande experiência, né? 2020 como candidato a vereador aqui em Sorriso. Olha, eu fora do período eleitoral eu não sou político, né? Eu trabalho, tenho a minha profissão, conduzo meus projetos, né? Inclusive tenho uma grande proposta esse ano que está relacionada à medicina, que está relacionada à cirurgia plástica, né? Que seria fomentar esses projetos sociais que eu já realizo, né? Eu gostaria de através das emendas do orçamento da União, destinar uma verba a Sorriso, né? Em geral, aí são 8 deputados, né? E se for analisado os últimos anos, gira em torno de 120 milhões, dividido por 8 deputados, dá uns 14 milhões. Então, o que eu vejo, por incrível que pareça, cada deputado poderia destinar 14 milhões para a sua região. Para a região. E isso não ocorre por falta de projeto, né? Há necessidade de se efetuar um projeto, esse projeto é avaliado, é votado na Câmara, e nem projeto é votado, né? Então, esse dinheiro acaba ficando, né? Ou sendo destinado para outros estados, né? Porque o orçamento anual da União é o que se arrecada no ano, né? E aí se redivide, se distribui pelo país no ano seguinte. Então, eu me vejo um cara muito focado, muito obstinado, né? Tudo que eu coloco na cabeça, eu persisto até conseguir. Qual seria esse projeto que o senhor pensaria, então, com esse recurso de emenda do parlamento? Então, eu acredito que Mato Grosso se beneficiaria muito, todo cidadão mato-grossense se beneficiaria muito, porque eu já vejo numa menor escala, dentro do que eu consigo fazer. Hoje, o projeto Silicone e o projeto Orelhinha atenderam mais de 5.000 pacientes, 5.000 mato-grossenses. E eu tenho a minha equipe, né, mas eu sou um cirurgião sozinho, né? A gente opera em torno de 80 mulheres por mês aqui no Hospital Fátima. E a minha ideia é construir um hospital de cirurgia plástica, um hospital escola de cirurgia plástica, gratuito para todo cidadão mato-grossense que necessita ou deseja realizar uma cirurgia plástica, seja ela estética ou reconstrutora, e que não tenha condições de arcar com os custos da cirurgia. Seu pensamento, um projeto dessa natureza seria aprovado no Congresso Nacional para poder trazer esse dinheiro da emenda? Olha, isso eu não tenho como falar. Mas acredita que seja possível argumentar no sentido de aprovar isso? Com certeza. Que claro. tem outros parlamentares, digamos, que pensariam da mesma forma. Essa é a minha dúvida, né? Eu nunca estive lá, tenho essa curiosidade como seria, né? Mas o que eu posso garantir para o mato-grossense que não tem um candidato ainda,
que eu vou dar tudo de mim, né? Posso garantir honestidade, posso garantir muito trabalho, né? Sou um cara aí muito trabalhador, né? E desconheço alguém alguém muito trabalhador e que seja desonesto. Pense sobre isso. Alguém que seja muito trabalhador e desonesto. Eu trabalho 24 horas. Trabalho de segunda a segunda, trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado. Eu vim para o Mato Grosso para trabalhar. O senhor falava em off para nós que está fazendo uma campanha mais virtual do que presencial, digamos, né, do que pessoalmente. Como é que o senhor está vendo este resultado e que mensagem o senhor daria nesse momento? A gente está chegando a muitos lares, inclusive através da nossa live, pela internet também, para aquele eleitor que está meio cansado de votar e não ver resultado, talvez, ou que pensa em nem ir para a urna agora em outubro. Acho que jamais não façam isso, né? Essa história de não votar em branco, desculpa para quem não vai atrás, para quem não pesquisa, né? Tem muito conteúdo na internet, precisa procurar as propostas do candidato e tem uma coisa que me incomoda muito aqui no Mato Grosso, eu que já vivi no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo, eu vejo muita compra de voto, né? Isso é uma coisa que me desanima muito a cada eleição que passa e eu vejo que muitas vezes o povo não tem direito de reclamar. Quem vende o voto não tem direito de reclamar. Eu acredito que um dos grandes males desse país é a corrupção, né? A corrupção dos políticos e a corrupção de quem vende o voto. Quem vende o voto, eu vejo que nessa época tem muita reuniãozinha, né? Tem várias artimanhas para o candidato não ser pego, né? Então tem a reuniãozinha, tem churrasco, tem cerveja, o candidato aparece lá. Isso é uma falcatrua, uma sem-vergonhice absurda, né? Saibam todos vocês que vendem o voto nas eleições, que, na verdade, quando vocês vão nessas reuniõezinhas, nesses churrasquinhos, vocês estão bebendo, vocês estão comendo a faculdade do seu filho, né? Vocês estão bebendo, talvez, a morte do seu pai na unidade de saúde, né? Porque esses políticos que compram voto, eles geralmente são incompetentes, né? Não são tecnocratas, né? Não colocam pessoas à altura de fazer a administração da máquina. Geralmente entra uma penca de gente que estava apenas sacudindo bandeirinha, né? E pessoas que acabam inflando a máquina e tornando a máquina ineficiente, né? Muito bem. Raíssa tinha uma pergunta para fazer? Quer passar? Isso mesmo. O senhor havia falado anteriormente que tem uma vasta experiência na área de saúde, administração, né? Mas agora, no meio político, tentando novamente. E o senhor disse também há pouco que não é político. O que te motiva? Qual é a sua motivação de estar no meio político, sendo que o senhor não se considera um político? Eu vejo como uma missão, né? Sinto vontade, né? Como já disse várias vezes, sempre que eu tenho oportunidade, eu me dou para a população, né? Você vê aí na época da pandemia, não descansei enquanto não fui para o hospital de campanha, né? Me colocar à disposição. Sei que deve ser muito difícil, mas eu acredito que há renovação, né? Eu vejo muitos jovens entrando na política, eu vejo que a política... A velha política é como um copo com água suja, né? E que o ideal seria despejar esse copo e encher esse copo de água cristalina. Mas isso não vai acontecer, né? O que vai acontecer é que pessoas como eu, quando novos políticos, trabalhadores, honestos, começarem a entrar, esse copo vai começar a transbordar, colocar a água para fora, água suja, e colocar a água limpa também para fora, mas com o passar do tempo, né, e talvez nem nós não vejamos em vida ainda, mas temos que trabalhar para isso, ter um país aí com um futuro melhor para as pessoas, uma vida mais digna. Perfeito. Candidato, estamos aí no momento das considerações finais, então vou pedir que o senhor deixe aí seu recado, sua mensagem, enfim, o pessoal está pedindo o voto de repente, né? Então, gostaria de pedir o voto